Omega. Govinama.
I stand in awe of who you are as I behold your glory, Lord. You open up my eyes to see the splendor of your majesty. I stand in awe, I stand in awe of who you are. As I behold, oh Lord, your glory, Jesus. Jesus is so worthy. You open up my eyes to see the splendor of His majesty. Come on, church, lift up your worship to Him alone. I stand in awe, I stand in awe for who you are. As I behold, oh Jesus, your glory, oh God. You open up my eyes to see the splendor of Come on, everybody, somanda, tu és semelhante, somanda, como é semelhante, somanda, tu és semelhante. Come on, church, lift it up, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Father, we thank you. You alone are worthy of Senhor, worship. nós te agradecemos, tu és digno de adoração. We praise your name, Nós bendizemos o teu nome, for you are good, porque tu és bom. and your mercy endures forever. E a tua misericórdia dura para Your sempre. name is a strong tower O teu nome é uma torre that the forte, righteous run into,
que os justos correm para and they ela are saved. e eles são So salvos. we thank you for your name, Te agradecemos pelo teu the nome, name above every name. o nome que está acima de todos os That at the nomes. mention of that name, E na menção desse every knee nome, bows, every tongue todo joelho confesses se prostra e toda língua that confessa you alone que are tu, Lord. Senhor, és So we único. bless you, bless the name of the Então Lord. nós bendizemos We o nome bless do you, O Senhor. God. We bless you, O Bendizemos King. o teu nome, King Senhor. of kings, Lord of lords. Senhor dos senhores, Rei Oh, dos we reis. worship you this morning. Nós te adoramos esta manhã, In ó the Rei, name of no Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. 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 Amen and Hallelujah. amen. Amen. Praise God. Come, let's give the Lord Louvado a hand seja this Deus. worthy. Palmas para Jesus. Amen and Hallelujah. amen. Palmas Wow. para Jesus, Praise igreja. God. Hallelujah. Palmas Thank you, para Jesus. Jesus. Aleluia. Amen. Hallelujah. Praise God. Louvado Well, thank you so seja much, Deus. worship team. Go ahead and take your seats. Muito obrigado, equipe do louvor. Amen. Let's go ahead and take our seats, Podemos church. assentar, igreja. I don't know whether Pastor Jason was going to translate for me. Na But verdade, it was seria o actually Norman. Norman. But you guys work it out. Então, podemos operar. But whilst you do that, I'm just honored to have the Jaquetas here again from Botswana. Welcome, É uma honra guys. ter- Visit. Amen. Thank you so much. Amen. Amém. So again, last week was in Zimbabwe. We talk about coups that are not coups. Então, na semana passada estivemos You know, falando de people don't get Zimbábue, that. A The coup go- that is not a coup. golpe de Estado que não é golpe de Estado. So last week we had a conference that was not a conference, Então, but a semana it passada was like a tivemos- conference. Tivemos uma conferência que não era uma conferência, So mas it was parecia uma CLDB, conferência. but we felt Foi we CLDB. had a sense that this was like a conference. Então, mas sentimos que foi And so many que era uma thanks to conferência. Pastor Batsy, for just beginning to impart, the graceful prayer. Então, gostamos de agradecer ao pastor Paz por impactar a graça da oração. I do believe that even in the last week, many of you have sensed an agitation in prayer. The grace is coming upon you. You're looking for opportunities to pray, for times to pray. You are setting a place for prayer. Então, sinto que nessa última semana tivemos sempre oportunidades, ou buscamos oportunidades para orar, ou estabelecer um tempo para podermos orar, para engajarmos na oração. So today I want to share what you could call maybe a basic, simple message to help us in prayer. Então, hoje quero compartilhar uma mensagem básica e simples para nos ajudar na oração. It is a message that Pastor Tom shared. É uma mensagem que o pastor Tom I think it compartilhou. was about last year. Penso que foi no ano passado. And the title of that was, Could You Not Carry 1 Hour? Então, o título da mensagem era: será que não podes manter ou aguentar por um ano? Could you not carry uma 1 hora? hour? So most of us have set our place of prayer, Muitos de nós and estabelecemos you've nosso set your local time de for oração, prayer. ou o tempo para oração. But as you come into that place, Mas, the assim que grace of God is upon you. mas quando chegamos nesse lugar e a graça do Senhor está sobre ti, You're trying to think, what can I pray for? How can I pray? então e tu questionas o que que eu devo orar, qual é o ponto de oração. In fact, in the book of Luke, the disciples found Jesus praying, and they said, Lord, teach us to pray. Então, no livro de Lucas, os discípulos encontraram Jesus a orar e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. So we're in that place where we're saying, God, teach us to pray. Here I am at my place of prayer, at my time of prayer, but Lord, teach me to pray. Então, dizer: Senhor, eu estou aqui no meu local de oração, na minha hora de oração, mas, Senhor, ensina-me a orar. So in Matthew chapter 26, No livro de Mateus, verse capítulo 36 6, to 46, we see Jesus just before he is taken for the crucifixion, that he goes to a place to pray. He goes to Gethsemane to pray. Então, aqui Jesus, antes da crucificação, ele tomou um tempo para poder orar. So it was, the Bible describes it as a time of great distress for him. A Bíblia was- descreve como um tempo de grande distúrbio para He ele. was grieved. Verse 37, he was grieved, he was distressed. Ele estava angustiado. He just needed to be in prayer. Ele precisava estar em oração. Because this was like the final moment where he was fulfilling the reason why he came.
Então, porque era no momento final onde ele estava a cumprir a razão da vinda dele. This was the moment of all ages Então, foi no momento dos tempos that was declared before the foundations of the earth. que foi declarado antes da fundação dos Because the Bible tempos. talks about the lamb that was slain before the foundations of the earth. Porque a Bíblia fala sobre o cordeiro que foi crucificado antes da That was fundação do mundo, prophesied in the garden when Adam and Eve sinned. que foi profetizado no jardim quando Adão By e the Eva animal that was pecaram. sacrificed O animal que foi sacrificado so that they could be clothed. para que pudessem ser From their nakedness. revestidos da sua nudez. The moment that was prophesied in Genesis Então, o momento que foi profetizado To em Noah, Gênesis to a Noah, Noé, to Abraham, para Abraão, to Isaac, to Jacob, Isaac, para in many Jacó, images and pictures. em muitas imagens. The e- moment that was spoken of in the law então, of o momento que Moses, foi falado na lei de Moisés, that was spoken of in the Judges, que foi in explicado the no livro kings, de Juízes, in the Reis, prophets. nos profetas. The moment that they've all talked about through all history, Então, o momento que eles sempre falaram that durante toda history a was história, pointing to. que a história apontava. He is about to step into that moment, Então, ele estava para into aceder his esse destiny, momento, to what God had called him. nesse destino, o chamado que Deus tem But not para ele. only that anticipation, Não somente nessa antecipação, but also the burden that is going to carry the sins of the whole world upon his shoulders. mas também o fardo dele carregar os pecados de Not todo only mundo. that, but the burden Mas não somente o fardo that whilst he's on the cross, de que enquanto ele estava na cruz, he will be rejected by his father. ele seria rejeitado pelo seu For the pai. first time, Pela primeira vez, perfect unity a perfeita unidade will be fractured, será will be separated. fracionada, será He'll be separada. separated from his father. Ele será separado do seu pai. And so these things are grieving him. Então essas coisas entristeciam. And he's distressed. E ele estava perturbado. And he senses, I just need to go and pray. E ele disse que eu preciso ir I orar. just need to pray. Eu Because preciso my orar. hour has come. Porque a minha hora chegou. And as he does that, he goes to Mount Gethsemane and he takes two of his disciples. Então quando ele foi para o monte de Or in fact, Getsemane, three of his ele disciples, levou Peter três and the dos two seus sons of discípulos, Zebedee. que é o Pedro e os dois filhos de Zebedeu. And he says, go and watch with me. Go and pray together with me. Então ele disse, vamos orar juntos. But when he got to Gethsemane, Mas quando ele chegou a Getsemane, he goes a little bit further ele foi pouco mais além. than they went because he really wanted to be alone with God. Então, ele foi para além do local que haviam combinado com He os wanted to outros spend discípulos. his own time with God Ele queria passar o seu tempo com Deus. in a place at a time, Num as we were being local, taught last week. assim que fomos ensinados na semana passada. So he puts his face into the ground and he begins to pray. Então ele colocou a sua face no chão e começou a orar. But as he was laboring, Então é assim que ele orava. he gets up Ele levanta-se. and he goes back to his disciples. Ele voltou para os seus And here's the discípulos. question that he asked them in verse 40. Eis a questão que ele fez no versículo 40. And he came to the disciples and he found them sleeping and said to Peter, so you men could not keep watch with me for 1 hour. Então no versículo 40 diz, de Mateus capítulo 26, diz a palavra. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. And he says, Vocês não puderam viajar comigo nem por 1 hora. and he says, keep watching, Vigiar, desculpa. keep watching and keep praying. Então diz que vigiem e orem. So they couldn't carry an hour. Eles não conseguiam aguentar 1 hora. No matter how critical the situation and circumstance where they were finding themselves. Então não importa a situação crítica que eles se encontravam naquele momento. He says, pray and watch because you're about to come into temptation. You are also coming into a difficult time. Então diz aqui, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vocês também devem orar para não cair em tentação. Yet they were not able to carry an hour. Mesmo assim, eles não conseguiram vigiar por 1 hora. So I want to give some patterns and principles for carrying an hour, Então eu quero dar padrões e princípios para poder aguentar por 1 hora. for praying for an hour. Para orar por 1 hora. Because sometimes the things that we're going through Que por vezes as coisas que nós enfrentamos can only be broken through by somente, prayer. somente podem ser quebradas pela oração. We are about to come into our moment, into our time, Então estamos into para what God entrar has promised no us, nosso momento, no nosso tempo, aquilo que into what Deus God has prometeu, said about our lives, aquilo que Deus disse sobre as nossas the vidas, culmination, the fulfillment of a the things that God wants culminação to e o do. cumprimento daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. But for that, we must carry the hour. Mas para
Isso nós devemos, para tal, nós devemos aguentar por uma We hora. must pray for at least an hour. We must Nós pray. devemos orar We must pelo come menos into por the uma hour hora. of prayer. Devemos chegar na hora da oração. So I want to talk about how can you carry an hour. Então, quero falar de como é que podem aguentar por Okay. uma hora. So if we go to the book of Matthew chapter 6, verse 5 to 9, Jesus is talking about when you pray. And he says, when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogue, on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Amém? Mateus capítulo 6, começando do versículo 5, diz assim a palavra. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. So he's contrasting these things and he's saying the hypocrites love to be seen Então, that they are praying. ele dizia que os hipócritas gostam de ser vistos que estão a orar, Yet in their own secret place, in their own private life, they don't have prayer. mas na sua vida privada eles não oram. And so he's calling us to that place of private prayer, individual prayer unto Então, God. ele nos chama para esse local privado de oração a Deus. He's talking about our own prayer life. Então fala do nosso estilo de vida de oração. We learned many lessons last week about corporate prayer. We learned about sitting at the altar. But, God is calling us to that personal place, that personal altar between us and God. Nós, na semana passada, aprendemos sobre a oração corporativa como igreja, e também falamos sobre os altares, mas é importante também que tenhamos um altar individual, um momento de oração individual. So you see, he's calling out that place and time again. Ele chama de novo esse local e essa hora de novo. And he says, when you're praying, go into your room, go to your place. Então diz que quando for a orar, vá para o seu canto. So this secret place was a place in the Jewish home, Então esse lugar secreto era um local na casa judaica, where they kept their treasures, onde eles guardavam os seus tesouros, their riches. as suas riquezas. And it was a room that was not evident. It was a secret room. It Não was era- a private room. Não era um compartimento ou um quarto visível, mas era um quarto, um It was compartimento possibly a privado. room even in the main bedroom, some small room Então, é um quarto pequeno mesmo no where they quarto kept their principal, treasures, they kept onde their eles riches. guardavam as suas riquezas. And so he's saying, go into a secret Então, ele place. disse, vá para esse lugar secreto, Because in that secret place is where the treasures are. porque é nesse lugar secreto onde se encontram os tesouros, So that you may unlock the treasures that I have for you. para que possas destrancar os tesouros que tenho para ti. Go into that place, close your door, Então, vá para esse lugar e feche a porta. be by yourself, Esteja só and pray to your Father. e ore ao seu pai. And your Father who sees what is done in secret E o seu pai que vê o que acontece no secreto will reward you. irá te recompensar. So as Jesus was saying all these things, Enquanto Jesus dizia todas essas coisas, the disciples asked him, Lord, teach us to pray. We então don't know how to do os that. discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar porque We're nós não observing sabemos. how effective your prayer life is. Então nós observamos quão eficaz é essa oração. Teach us to pray. Teach us to carry an Ensina-nos a hour. orar. Teach us to carry an hour. Então ensina-nos a Teach us vigiar to pray por at uma least hora. for an hour every day. Ensina-nos a orar pelo menos por uma hora por dia. And so he begins to give them a pattern. Então ele começou a dar um padrão para eles. And he says there in the book of Matthew chapter 6, and when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Then this is how you should pray. And then he begins to give them a pattern. Então, no versículo 7 diz assim a palavra: quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem. Vocês devem orar assim. So, babbling and repetitions Então, falar por falar e repetições
there are some religions actually just keep saying the same thing, the same thing, the Então, same thing. existem alguns religiosos que repetem as mesmas coisas, dizem as mesmas It's sometimes coisas. quite disengaged, and they're saying the same things, they're praying. Essas pessoas estão todas totalmente desconectadas e elas repetem as Because they mesmas think coisas. by making those prayers Porque eles acham por fazer essas orações that God hears them que somehow. Deus de alguma forma vai ouvi-los. So this pattern Então, is esse- not meant as a mantra. It's not a mantra. Então, esse padrão não é um mantra, não Because é when um you make ritual. vain repetitions, it's like you're making prayers as a mantra. Então, quando fazes repetições, Oh, está yes, fazendo oh God, oração, yes, oh God, oh, está yes, oh fazendo God, yes, oração oh God, como oh, mantra. this, that, and you're just kind of reading something. Então, se tu apenas estás a ler algo, estás desconectado. And it's a mantra. É um mantra. Say this 7 times. Então, diga isso 7 Say vezes. this 9 times. Repita isto 9 If vezes. you're praying for health, say it 7 Então, se times. estiveres a orar para a saúde, ore 7 If you're vezes. praying for a new born baby, say it 4 times. Então, se vais orar para uma criança recém-nascida, ore 4 vezes. So when this prayer is given, Então, quando esta oração foi dada, it's not meant as a mantra. então ela não foi dada como um Oh, our mantra. Father who art in heaven, hallowed be thy name. Oh, Thy kingdom Pai come, thy will be nosso, done on earth as it is santificado in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, trespasses against us. Lead us not into temptation, deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and glory. It's not meant as a mantra Então, that you're ela just não- saying mindlessly. Não é um mantra que tu deves declarar ou falar de forma desconectada, But it's being given as a pattern. mas foi dada como um padrão, Ah, guião. so that when you're praying, you can form your prayers out of that pattern. You De tal can forma que quando tu fores orar, possas moldar a sua oração dentro desse guião. so babbling Então, o falar por falar does not only exist in those who it does not only exist in those who read prayers from books, então, but não also somente, exists even in the Pentecostal, então não existe somente among us, the aqueles, charismatic. então não existe somente para aqueles que leem a oração de um livro, mas também existe para nós pentecostais, até nos carismáticos. Tell me, what are you saying when for 3 minutes you're saying, my God, my God, my Então, God, my diga-me God, o que você my vai God, dizer my quando God, diga, my meu God, Deus, my meu God, Deus, meu Deus, my meu God, Deus, my meu God, Deus, my meu God, Deus, my meu God, Deus, my God, meu oh my Deus, God, meu my Deus, God, meu my Deus, God, my meu God, Deus, my meu God, Deus, meu Deus, meu my Deus, God, my meu God. Deus. And then E depois, even God Himself is like, and then até o próprio Deus disse depois, e daí? even my daughter when she comes, she says, Dad, 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 Então, Dad, mesmo até a Dad, filha Dad, quando chega Dad, diz, pai, Dad, pai, Dad, pai, Dad, pai, Dad, pai, pai, Dad, pai, Dad, pai, pai, Dad. pai, pai. And sometimes maybe she's saying that because you're not paying attention, Então, right? por vezes ela diz isso porque tu não está a prestar atenção. But then you turn and say, oh, Mas what do depois you vira want? assim, o que tu queres? So that she can speak clearly what Então, she's para saying. que ela, nesse momento, What ela is deve it? dizer What is it claramente you are o que ela saying? quer. Say Então- something. Então, diga algo, o que tu queres? So he gives them a pattern. Então, deu guião. And he says, this is how you should pray. Diz, vocês devem orar assim. You should pray and say, Our Father. Yes, our Father. Vocês devem orar assim. Pai nosso. You know, because prayer has to do with relating to God as our Father. Então, oração tem a ver com relacionar-se com Deus como nosso Pai. Because if we are trying to be King James, then prayer is very difficult. Então, se vamos tentar ser como o King James, Rei Alright. Tiago ou João Ferreira de Almeida, usar a referência bíblica. Yeah, we're trying to construct a poem. We're trying to construct words that are knitted together, that Então, estamos a that are tentar impressive. elaborar textos ou palavras, a conjugar verbos de tal forma que possam impressionar. That might work when we're praying in public. Então, sim, pode funcionar quando nós We can estivermos say, em público. yeah, onde as pessoas dizem, yeah. sim, senhora, sim. Man, he prayed. Ele orou mesmo, uma oração profunda, forte. But when you're by God, by yourself, Mas quando tu estás sozinho com Deus, then it's like, and then? e daí, e depois? So when you know God as a father, Então, quando tu conheces Deus como Pai, you're simply coming to Him as a child comes to a father. então tu estás a te aproximar dele como uma criança se aproxima do Pai. So that's why the connection into this relationship, into this private, into this prayer in the secret place, that the connection, the starting point is my Father. Então, por isso é que Here I a come. conexão inicial nesta oração, nesse lugar secreto, é dizer, Pai, eis-me aqui. There are different levels of knowing. Existem diferentes níveis de And, conhecimento. and I was saber. talking to in Chiango, I actually shared a little bit about this. Então, Xiang compartilhou pouco acerca disto. That's, you know, I asked them and I said, and I came up with a new example now. Who knows Kazakhstan? Então, depois o pastor perguntou, quem conhece Cazaquistão?
Who knows Kazakhstan? Quem conhece Cazaquistão? Who's ever heard of Kazakhstan? Quem já ouviu falar de Just Cazaquistão? raise your hands. Okay. Kazakhstan, Então, Cazaquistão I think, is the 9th biggest country in the world. Imagine. é o nono maior país do mundo. It's the biggest landlocked country. Sorry? Biggest landlocked country. Então, Biggest landlocked country. é o maior país desculpa, interior. Okay. All right. So, for those who said, oh, we know Kazakhstan, do you know the president of Kazakhstan? Então, para quem conhecem o Cazaquistão, conhecem o presidente do Cazaquistão? Can tell me his name. Alguém pode dizer o nome do presidente do Cazaquistão? Yeah, I looked it up last night and I've forgotten. I don't even know. O pastor viu ontem e esqueceu o nome do But presidente. perhaps we show it on the news, and then I show a picture here. Então, Then you talvez say, mostre no and then noticiário, I veja, ask you the mostra a question. imagem. E eu I ask you faço the a same questão. question afterwards. You say, E eu do you faço a mesma know questão. the king of Então. Kazakhstan, president of Então, Kazakhstan? conhece o presidente do Cazaquistão? Some say, yes, I know him. Alguns dizem, sim, sim, I saw conheço. him, I saw him. He Eu just vi, showed sim. him on the picture. I Ele know him mostrou now. na imagem, eu conheço. Then I'll say, okay, what's his name? Então depois eu questiono qual é o nome dele. Like, okay, then I'll show the name. Okay, that's his name. Depois eu vou That's mostrar, his esse é picture. o nome, That's his name. essa é a imagem e esse é o nome dele. They say, no, now we know the Sim, president of agora Kazakhstan. conhecemos o presidente do Cazaquistão. Okay. If the president of Kazakhstan is listening to this message, it's nothing personal. Então, para o presidente do Cazaquistão, está a ouvir essa mensagem, não tem nada a ver, não é pessoal. All right. And then, so all of you walk out and say, we know the president of Kazakhstan. Então, todos saíram a dizer que conhecemos o presidente do Cazaquistão. But it's different than people who are in the nation of Kazakhstan. Mas é Their diferente. level of knowledge. Então, o nível de conhecimento é diferente dos habitantes de Cazaquistão. Because it's for you it was just information. It Então, was a para by ti the way. é apenas uma But informação. the people in Kazakhstan, they Mas know their as pessoas de president. Cazaquistão conhecem o presidente. But that also is levels of knowing. Mas também existem níveis desse conhecimento. They are his guards. They are the people who guard him, the Então, people who work with existem him. os guardas que The people who guardam serve ele. him. As pessoas que servem They say, ele. we know him. Sim, We know what time he conhecemos wakes ele. up. We know what Conhecemos a he hora likes que to ele eat. acorda. You know, Sabemos que we ele know gosta de his comer. protocol. We know the Conhecemos o protocol. protocolo. We o que know que the ele- president. Conhecemos o presidente. So they have even a deeper knowledge of Então, the eles president têm conhecimento mais profundo do than the presidente. citizens who have never really personally talked to him, who have maybe seen him in a conhecimento mais distance. profundo do que os They've próprios seen him in a habitantes do distance. país que vêm, Or o maybe they've presidente à seen him on distância. TV. Outra vez que o assistem ou vê ele na televisão. Then there's a different level of knowledge Então existe um nível de conhecimento diferente for his actual children para os filhos dele. who come to him. Que And sit aproximam-se on his dele, lap and say, "Daddy, e sentam no good colo morning." dele, diz, pai, bom dia. Oh, good morning, my child. Bom dia, meu filho. Daddy, can Pai. I have some food? Então, será que posso ter comida? hungry. Estou com fome. And then the guy goes in the kitchen E and ele cuts vai some para a bread. cozinha, vai cortar o pão. Put some manteiga. Então, coloca manteiga. Okay, here's passa. some bread. Depois disto aqui Oh, o pão. I also want a drink. Eu também quero beber alguma coisa. So that they know the man as a father. Então, And they eles know they have a conhecem o deeper homem como a pai. connection with E him. tem uma conexão, uma intimidade diferente com ele. So the first place of prayer Então, o primeiro local da is oração understanding that you are coming to your father. é perceber que estás a te aproximar do teu pai. You're not approaching from a distance. Não estás a te aproximar de uma forma He's not a distante. God who's so far away Ele não é um Deus que está tão that distante. you're just declaring things Que estás to apenas a him. declarar coisas a Oh, ele. God, our Oh, Father, Deus, who meu art pai, in heaven. que está nos céus. No, he's your father. Ele é o seu pai. Dad, I'm Pai, coming to you this morning. Eu venho perante a ti Father, I esta come manhã. to you. Pai, eu venho perante a ti. And so that changes the dynamic Então, isso altera a dinâmica that he's actually hearing you. de que ele efetivamente está a te ouvir. And I once gave an example, and I like giving this example Então, eu dei um exemplo, vou voltar a dar esse exemplo. of a parade, right? A parade, and people were gathered. The president was coming to speak. Então, houve The crowd was uma there. campanha e as pessoas, They were pushing into each as other. pessoas estavam à espera de ouvir. They were pushing into each other. They want to presidente a see falar. the president. They Então, want to todos see him. lutavam para ver o presidente. But there was a line. Mas existia And there uma were guards linha. that were saying, you cannot go further than this. It's a Existiam security guardas risk. que It's a diziam que tu security não risk. podes avançar deste ponto Right? porque é uma área de segurança. And the soldiers are there. E os soldados estão lá. And you know, the soldiers, they don't even look at you. They will just be standing there. Os soldados não olham para ti, eles estão firmes. But you no know, local. you just try Mas tu sabes to break that line. tentares atravessar esta linha and de go segurança deeper to see to the e platform. atravessar You essa are dead. linha para ir ao palco para falar Okay? com o presidente. And vai then estar one morto. young boy Então rapaz jovem, goes through the crowd então ele conseguiu atravessar pela and he multidão breaks through that line of e ele soldiers. conseguiu atravessar a linha dos They soldados completely ignore him. e totalmente ignoraram. And then this young boy runs
runs E esse rapaz correu, up the steps onto the platform. então subiu até o palco. Even the guard who's standing by the president Então até o guarda que permanece perante o doesn't presidente, flinch, doesn't ele não change, se doesn't mexeu, turn. não mudou. And then this young boy goes and E esse rapaz grabs the foi president. e segurou o presidente. no one is doing anything. Ninguém está a fazer nada. Estava a And fazer then, nada. and then he says, Daddy, E Daddy. ele disse, pai, pai. So my boy, you were late. Ah, meu filho, estás atrasado. So you see that knowing that you're a child Então, por saber que tu és filho, gives you access. dá-te acesso, concede-te acesso. You know that you're talking to your father. Então, tu sabes que estás a falar com teu pai. Amen. Amém? In the Bible, in the book of Galatians 4, I won't read it, so just quote it. Galatians 4, verse 4 to 7. Então, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. It says that because, in fact, let's read it. Maybe let's read this one. It says, but when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that they might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the spirit of his son into your hearts, the spirit who calls out, Abba, Father, Daddy, Pai. So you are no longer a slave, but God's child. Since you are his child, God has made you also an heir. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7 diz assim a palavra. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redefinir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. So this spirit of adoption. Então, esse espírito de adoção, Adoption. Is that correct? Okay, I always confuse adoption and adoption. This spirit of adoption então, o espírito de adoção is upon you when you became a child of God. está sobre ti quando te tornaste filho de Deus. And it is this same spirit that is the spirit of prayer. E esse é o mesmo espírito que chamamos de que é o espírito de oração. Because it is out of this that you cry out and say, Abba, Father. É com base nisso que tu clamas, My Abba, Father, Pai, meu Father, Pai, I've come to you. Pai, eu venho perante a ti. So when you read Romans 8, verse 14 to 17, just read that as Então, well. quando lemos o livro de Romanos, capítulo 8, That's some spirit of 14 a adoption. 18, A spirit of adoption, right? That's é what o we're talking about. espírito de adoção. So verse 14, it says, for those who are led by the Spirit of God, they are the children of God, right? The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, right? And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with your spirit that you're God's children. And now if we are children, we're heirs, and heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his suffering, in order that we may also share in his glory. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, diz assim a palavra, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. So this is the way that we access God, Então, é desta forma que nós acedemos a Deus, that we are his child. que nós somos os seus filhos. And if we are children, then we are also heirs. We are Então, co-heirs somos with filhos, Christ. nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. We have access to him. Nós temos acesso a We Ele. cry out, Abba, Father. Nós clamamos, Abba, We Pai. have come to our Father who is in secret. Então, nós aproximamos do nosso Pai que está em secreto. Amen. Amém? Because he's your Father, it's an emphasis of boldness. Então, porque The Ele, boldness that we can have towards him. porque Ele é o nosso Pai, isso demonstra a ousadia que podemos ter perante a oração. There's no one as bold as a child. Então, não existe ninguém mais ousado que não uma criança. They don't hold protocol. Então, elas não obedecem o protocolo. In their mind, you are a president, but in their in everyone's mind, you are a president, but in their mind, you are their father. Então, para as outras pessoas, tu és o presidente, mas na mente da criança, tu és apenas o pai. You can be a CEO,
pode ser PCA, the boss of everyone. pode ser o chefe de todos. But guess what? You're not the boss of your child. Mas saiba que tu não és chefe do seu filho. They don't care. They break all the protocols. Não They- se importam, they- eles they quebram come todo o through. They're protocolo. bold. Elas They're entram, audacious. são audaciosos, são... ousados. You're my father. Então eles dizem, tu és o meu pai. Knowing that is your father is an emphasis of access. Então, sabendo que ele é o seu pai, dá ênfase para o acesso. que nós Others temos can na book terra. an appointment. Outros devem marcar uma reunião. But like I work from home. Então, o pastor trabalha de Yeah. casa. And we're trying to fix this, but you know, when Dega comes from school, I'm still at work, Então, a Deca, filha do pastor, quando chega da escola, o pastor ainda está no trabalho. and I've realized that means absolutely E nothing. para ela, isso não tem nenhum significado. It's like she has knocked and she's already in the room. Então, ela bate a porta e ao mesmo tempo já está entrando na sala. I try to explain, No, no, then no, I'm no. at work, then you must Digo, knock, then não, whatever, tem que whatever. explicar, não, o pai está a I've just trabalhar. given up, so I kind of like, okay, Então, o pastor here's já a pen, here's a desistiu. Ele pencil, diz, "Tá aqui you o do some papel, stuff está here, aqui a once I caneta, continue here. Brincas enquanto eu estou a fazer algo aqui. Because they're a child, they have access. É uma criança, ela tem I have acesso. access to you, Father. Eu tenho acesso a ti, pai. Okay? It's an emphasis of intimacy, Então, é a ênfase da intimidade. the level of the relationship, Então, o nível do the relacionamento. depth of the A relationship. profundidade do relacionamento. But sometimes what stands in the way Mas por vezes o que As I've permanece shared no before, caminho, como compartilhei is anteriormente, our own relationship with our earthly fathers, é our own earthly fathers. o nosso relacionamento com os nossos pais. Well, sometimes we terrenos, grew up ou with absent fathers. por vezes nós crescemos com pais ausentes. Or we grew up with disciplinarians, which discipline is good, but a disciplinarian is just someone who's so inaccessible because they are so hard and they are just so, it's all about discipline, it's all about follow the order, follow the instruction. Ou crescemos com pais que são muito disciplinados, em que não tem muito acesso, em que para ele tudo é seguir a ordem, seguir aquelas são as ordens da casa. And some grew with fathers that disappointed them, Então, alguns cresceram com pais que os desapontaram. fathers that left the home, Então, pais que abandonaram a casa. fathers that never listened to what they were saying, Pais que nunca ouviram o que a criança diz. fathers that never spoke into their life. Então, pais que Words of nunca encouragement, falaram words to palavras say I de love you, encorajamento para as crianças. you know, ou you're dizer que eu te precious, amo, que well tu és done. precioso, muito bem Fathers feito. that never saw them. Então, pais que nunca viram You are as there, crianças. but you're not seen. Então, tu estás lá, mas elas não conseguem And os sometimes pais when não we come conseguem to te the ver. Father, we carry these scripts upon our life, these bondages upon our E lives. por vezes, quando nos aproximamos These de scars, Deus, levamos essas these histórias, wounds. essas feridas, essas marcas, essas que It nós has trazemos affected conosco. our access to the Father. Então, e isso também afeta o nosso acesso ao Pai. That we're trying to make a plan first, because sometimes the only time that your Father spoke to you is if you did well. Então, por vezes, nós criamos um tempo para ter esse encontro com o Pai, porque talvez nossos pais da terra, nós So we're trying to precisamos marcar uma organize reunião para ter everything, acesso do ao well, Pai. organize Ou everything nós tentamos primeiro organizar before we can tudo approach Him. antes de aproximar do Pai. But He's our Father. Mas Ele é o nosso Pai. Hebrews 4, verse 14 to 16. Here's what it says. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amém? Hebreus capítulo 4, começando do versículo 14, já sei a palavra. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximamos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. So you see that we must draw near with confidence. So Então, nós sabemos, understanding that He's our Father, podemos My aproximar Father. perante Deus
com confiança, percebendo que Ele é causes me nosso to Pai. approach Him with confidence. Saber que Ele é o meu Pai faz com que eu me aproxime com confiança. I'm approaching with confidence because He's the throne of grace, Então, aproximo-me com confiança porque é o trono da which means He's graça. looking at me through the eyes of grace. Porque isso significa que Ele está a olhar para mim com os olhos da graça. Where there must be judgment, He looks at me in the eyes of mercy. Então, onde It's the throne haver of julgamento, grace. Ele está a olhar com misericórdia. É o trono da graça. It's by grace that we have been born again. It's by É grace pela that we have been graça made His children. que nascemos de novo. É It's pela not graça anything que that fomos we have seus done filhos. that Não we existe deserve nada to que be nós called children of fizemos God. para merecermos sermos But chamados it's filhos de His Deus. grace. Mas é a sua graça. So we stand on this grace that we are Então, His children. permanecemos na sua graça que somos seus filhos. Then we can come into the secret place. We can Então, approach depois Him. entramos no, and say, no "My local Father." secreto e aproximamos-nos, dizemos meu Pai. And that word confidence E essa palavra, confiança, means outspokenness. então significa falar de forma ousada. It means assurance. Significa segurança. It means to be blunt. You know, someone who's blunt who just says what they're thinking. Então, alguém confiante que diz aquilo que ela pensa. It means to be open, Ser alguém aberto. freedom in speaking, Liberdade na forma de falar. unreserved in your speech, Então, tu não te reservas, tu falas aquilo que without pensas. concealment, not concealing anything. Sem esconder nada, sem Just reter openly nada. approaching Him and saying, Lord, I'm in trouble. Então, aproximar-se dele, dizer, Senhor, estou nesse problema. Approach His throne of grace Aproximar-se do trono da graça. so that you may receive mercy and find grace to help you in your time of need. para I'm que in possa trouble. receber I graça need e you now. misericórdia em todos. You are my Father. Então, eu preciso do Senhor, tu és o meu Pai. Amen. Amém? Amen. Amém. All right. So the Bible talks of some examples that I'll not go into. Então, a Bíblia fala de alguns exemplos que não irei abordar. It talks about the persistent widow, Fala da viúva persistente, but it's all really talking about boldness. mas o que fala aqui é da ousadia. Boldness to approach God because you're my Father. Ousadia de aproximar-se de Deus porque tu és o meu Pai. It talks about the friend who went to ask for bread at night, Da fala do amigo que foi de noite pedir por pão a outro amigo. which is boldness, Tem a ver com a ousadia, confidence. confiança. Confidence because He's our Father. Confiança porque Ele é o nosso Pai. So I'm talking about praying for an hour. Estou a falar sobre And I orar dwelt por too uma much hora. here on our Father because we could. Então, foquei muito neste ponto que fala de você, de But- ser o nosso Pai. You know what you could then do Então, o que podes fazer is take that understanding, because what He's trying to just open us to is the understanding that He is our Father. então levar este entendimento de perceber que Ele é o nosso Pai. Okay. And taking that understanding that you are my Father, E tomar esse entendimento que Ele é o meu Pai. and begin to declare that as you enter into His presence. E começar a declarar assim que entres na sua presença, na presença de Deus. So you can say something like, God, you are my Father, Tu dizes, Deus, tu és o meu Pai. because you have rescued me Porque o from the Senhor bondage of sin, me the kingdom of resgatou da darkness, corrente do pecado, and you do brought reino da me into escuridão. your marvelous kingdom, your kingdom of light. E o Senhor me trouxe para a tua luz maravilhosa, o You reino da have luz. made me your child. O Senhor me fez So, o seu Father, I filho. thank you. I thank you for this. Pai, I eu thank you that I'm your agradeço por child. isso, eu agradeço ser teu filho. I thank you that it's by grace that I'm born again. Então, agradeço It's pela nothing that sua I've done. graça, nasci de novo. Não existe nada que eu tenha feito. So, when we talk about our Father, we're talking about praising Him, Então, quando falamos do nosso Pai, falamos de a louvá-lo, giving Him glory, dar a Ele toda a glória. because He's our Father. Porque Ele é o nosso Pai. And so, just on this point alone, Então, somente neste ponto, one could easily spend 5 to 10 minutes alguém pode passar facilmente de just 5 a declaring, I 10 thank you because minutos, you're my Father. onde a pessoa agradece, que Senhor, eu You know, agradeço, o Senhor é o meu I Pai. thank you for your goodness. Agradeço pela sua towards me. bondade para comigo. I think that whilst I was a sinner, Então, agradeço You enquanto eu era rescued me and you made pecador, me your o Senhor child. me resgatou e o Senhor me fez seu filho. you gave me the right O and the Senhor power me to be deu called o your child. direito e o poder de ser I chamado thank seu you, Father, filho. that I'm your child. Eu agradeço Thank you o for Senhor, your meu grace. Pai, e agradeço por tua graça. Just thanking Him because He's Então, your Father. comece a agradecer porque Ele é o seu Pai. And as you pray E for assim for your fores- wife, assim as you fores- pray for your children, Então, se oras who por are sua in esposa, born por seus again in the filhos, kingdom of God, que são nascidos no reino de you're also Deus, thanking God. Thank you that they're your children. então tu começas a agradecer Thank por you eles that ser you are seus their filhos. father.
E agradecer que o Senhor é o Pai Ah, deles também. you're praying for the church. Então estás a orar para a They're igreja saying, Lord, e estás a dizer, Senhor, they are not members to you. não são membros para ti, They are your children. são os seus filhos. Thank you, Father, for your children. Obrigado pelos seus filhos. Thank you that you love them. Obrigado pelo Senhor That you amar don't a eles. withhold any good thing O from Senhor them. não segura nada, tudo de bom para eles. That they are the apple of your eye. Que eles são a menina dos seus olhos. You cannot allow anyone to poke into them. Então tu não podes permitir que nada possa That you tocar. hold them in your O hand Senhor segura eles na sua mão. and you secure them. E o Senhor os guarda. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for your children. pelos seus filhos. Oh, behold how lovely, how marvelous Oh, your love. Eis quão That teu we should be called your amor children. é maravilhoso. O Senhor os chama como seus filhos. So you could start by thanking God that He is your Father, thanking God that is the Father of those people that you are praying for. Então comece a agradecer a Deus que Ele é just, seu Pai. Ele é o Pai das pessoas que tu estás a orar também. Just coming into His presence and saying, You are our Father. Então, entrando So na I sua can come presença, boldly, I dizer can que o ask Senhor anything. é o nosso Pai e podemos entrar com ousadia. If I was asking someone who's far away, Então, se vou pedir a alguém que está I distante, would need to look for protocols. eu teria que procurar But I os don't know how to protocolos. craft this in carefully written Então, protocols. não sei como desenhar I can isso only de uma speak as I am, I forma, can only speak as I speak. uma forma criativa para obedecer o protocolo. Só posso falar da forma You que are my consigo father. falar. De que o Senhor é o meu Thank you for Pai. loving me. Obrigado por me amar. So already, you're 5 minutes in. Então, depois, se tu vais notar que estarás depois de Praying for 5 now, you're minutos. 5 minutes in, you're thanking 5 God that is your minutos Father. apenas só agradecer a Deus como seu Okay. Pai. And the Bible says, Our Father in heaven. A Bíblia diz nosso Pai que está nos céus. And that's really powerful. E isto é muito poderoso. Because when you talk about heaven, Porque quando fala dos céus, we're talking about the realities of God. estamos a falar das realidades de Deus. So you're beginning to thank Him for the realities of God. Estás a agradecer a Ele pelas realidades de Deus. Thank you, Lord, that in your presence, Agradeço, Senhor, pela maybe sua you're presença. praying for a job, you're praying into Talvez lack, talvez esteja a and orar you por want to pray trabalho. for provision. Talvez esteja a orar pela provisão. You're beginning to declare what God is in His presence. Father, thank you that you're my Father in heaven. In the heavens, Então- there are riches untold. Então comeces a declarar que, Senhor, nos céus existem riquezas inesgotáveis. In the heavens, you're seated, maybe Colossians 3, verse 1 to 2, it will say something like, Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. So when you say, My Father in heaven, you're beginning to search what are the heavenly things. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 2, diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, quando estiver a orar, ore para as coisas também, focando naquilo que são as coisas celestiais de Deus. So you're setting your hearts on things above. Então, esteja a focar o teu coração nas coisas do alto. You're setting your minds on things above, Esteja a colocar a sua mente nas coisas do where alto, Christ is seated in the right hand of God. onde Cristo está sentado à direita de Deus. You're directing your mind Então, tu direcionas a tua mente to what the word says, para aquilo que a palavra diz, to what's already established in the heavens. para aquilo que já foi estabelecido nos céus. Not on earthly things, Não nas coisas da terra, but on the things that are above. mas nas coisas que estão do alto. Because it's my Father Porque Ele é o meu Pai, who is in heaven, que está nos céus, where everything is possible onde tudo é possível, according to His will. de acordo com a sua vontade. Amen. Amém? So I have an example here, and I'll try to close around this. Então, tem um exemplo que Ok. é encerrar a volta disto. So Daniel began to seek God, Então, Daniel começou a buscar a Deus. and he began to set his mind on the things that are above. E ele começou a colocar a sua mente nas coisas do alto, de cima. He's praying from Babylon, Ele está a orar aqui na Babilônia. where he is actually, they are in captivity, basically. Então, ele estava no cativeiro. Okay. And so he's studying Jeremiah. Então, e ele estava a estudar Jeremias. So you cannot know the things in heaven unless you delve and study the word of God. Então, tu não podes conhecer as coisas do alto, dos céus, senão a não ser que tu estudes The a palavra Bible de is Deus. like a manuscript just revealing what is in the heavens. A Bíblia é um manuscrito que revela as coisas dos us. céus para nós. Okay. An example I can give is imagine someone inherits a large sum of money. Então, exemplo, posso dar a alguém
que herda Or you muito inherit a dinheiro. large sum of money. Ou imagine que tu herdaste muito Or dinheiro. someone, let's say. Ou alguém herdou muito dinheiro. And so someone just left you money. Alguém apenas deixou muito dinheiro consigo. Maybe it's some old guy Talvez who was idoso visiting Maputo. que estava a visitar Maputo. You met them at some hotel, maybe you were attending a conference, I Então don't know. encontraste num hotel, ou estava You a got to participar de uma talk conferência, and you're sharing what you're trying to do and compartilhar your o que você está vision. a tentar fazer, This guy has no a children. sua visão, e So essa it's like, pessoa não tem crianças. I like that young man, man. Então, eu Let me gostei put muito him in daquele my will. jovem. Deixa eu colocar no meu testamento. I can give him maybe 60 million Metcash. Eu posso dar 60 milhões de meticais. Huh? 60 million. I can. Eu posso dar 60 milhões de meticais. I'm a billionaire. Então, sou um bilionário. Então, 60 deixa eu ficar com apenas com 60 It's milhões de okay. meticais. It's okay. Put it in your name. Então, ele coloca no seu nome no But you come testamento. upon very hard times, right? Mas depois chegas por momentos difíceis. And you're really struggling E through estás a through, ter through life. dificuldades na vida. The guy dies. E a pessoa morre. Oh, you even send condolences. E até envias condolências para essa On pessoa. Facebook. No Facebook. Oh, he was such a great guy. Ele era whatever. uma You know? grande pessoa, assim. But you're struggling. Mas estás a ter You're kicked out dificuldades. of your home. Então, estás expulso da sua casa. You can't afford to put food on the table. Então, não Things consegues are hard, colocar right? a comida na mesa. As coisas são difíceis. But in the meanwhile, you don't know that 60 million has been added to your account. Mas tu não sabes, não tens conhecimento que 60 milhões foram transferidos para a sua conta. And you never check your bank account. E tu nunca foste verificar o teu saldo bancário. You are unaware of the wealth that is available to you. Então, não tens conhecimento da riqueza que tens na tua conta. So this is how it works. Sometimes we're spiritually rich, Então, é desta forma que acontece. Por vezes, nós somos ricos but espiritualmente, practically poor. mas em aspectos práticos somos pobres. Because we don't know what belongs to us Porque nós não sabemos o que é que nos pertence in Christ. em Cristo Jesus. We don't know what is in the heavens for Então, us. nós não sabemos o que está nos Okay. céus para So nós. let's go back to Daniel studying Jeremiah. Então, vamos voltar para Daniel. que He's estava a estudar checking Jeremias. his bank. Então, balance. ele está a verificar o saldo do He's seu in banco. captivity, Ele está no cativeiro, but he's checking his bank account. mas ele está a ver o saldo das suas contas Perhaps God bancárias. has deposited something. Perhaps Talvez Deus God tenha is saying depositado something algo about na my minha situation. conta. Ou talvez Deus tenha dito algo sobre a minha Perhaps situação. my Father in heaven Ou talvez o meu pai nos has something to céus say about tem this. algo a dizer Has acerca something dessa to do situação. with this. Ou tem alguma coisa a Okay? ver com isto. So he's studying Jeremiah. Então, ele está a estudar In Jeremias. verse 10, No versículo 10. he comes upon where Jeremiah says, when the 70 years are completed for Babylon, I'll come to you and fulfill my word and promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I'll listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. That's Jeremiah 29, verse 10 to 13. Não, Jeremias capítulo 29, versículo 10 a 13, diz assim a palavra. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. So prayer Então, a oração to our Father in heaven ao nosso Pai nos céus is like, I don't know, I'm trying to finish here. It's like connecting to the network. tem a ver com conectar-se à rede. And suddenly, ding, ding, De a repente, message comes in. começas a ver, $60 million. de repente, vês 60 milhões de dólares. Because he says in the same Jeremiah, I think he was studying it again. Porque no mesmo livro de Dave, Jeremias, ele Daniel. Daniel, quando estava a estudar, 33, verse 3. Versículo 33, versículo 3, Call unto me, diz, clame a mim and I'll answer. e eu irei responder. And I'll show you great and mighty things E te mostrarei coisas grandiosas e maravilhosas that you do not know. que tu não conheces. So when we call unto our Father in heaven, Então, quando tu clamas ao nosso Pai nos céus, it's like, network. é como dizer, a rede. Estamos a There's procurar. nothing as painful as, Não existe nada doloroso quanto you know, you're calling
someone and it's agent, and then it says the number you've dialed is not available at the moment. Então, Please try again não later. existe nada doloroso, estás a ligar para alguém de forma consistente e recebes a mensagem de que o número estás a ligar não está disponível. And you're looking for you're looking for network. E esteja à procura da rede. Maybe in the corner here to Ou catch. talvez neste canto Right? que pode encontrar a rede. But the father, who is in secret, Mas o pai que está em secreto, he's saying, come into the secret place. ele diz, venha ao lugar I'm your secreto. father Eu sou o seu pai in heaven, nos céus. where all the matters are settled in heaven, Onde todos os assuntos são resolvidos nos céus. where I know the plans I have for you, Onde eu conheço os planos que tenho para ti. where I'm speaking to your captivity, Onde Daniel, eu falo I've do teu spoken to your cativeiro. captivity. Eu falei do teu cativeiro. and I've stored up a E eu promise for you guardei that at uma 70 years, promessa para ti que em 70 anos I'll release you from the eu captivity. terei de libertar do cativeiro. An amount has just come in. E valor está a entrar. But unless you connect to him, we Mas connect a to our nós- Father in heaven, A não ser que tu te conectes nos céus. then how can you know what is stored up for you? Como é que tu saberás o que está guardado para ti? So let me round off this way. Então deixa-me encerrar desta forma. So this prayer Então esta oração is not just something for you to repeat não as a é mantra. algo para tu repetires como mantra. Of course, it's sometimes useful for us to pray through it, Sim, é and útil para nós considering orarmos it. através dela e considerar, But it's not a mantra. mas não é um mantra. It's a pattern. É guião. So imagine you started off and saying, God, I thank you because you are my Father. Então, imagine tu começas e dizes, Deus, eu agradeço o Senhor, o And meu then now Pai. you've moved. E And depois you're telling me, avançaste. you're not only my Father, Então tu dizes que não somente és o meu Pai, but you are my Father in heaven. mas tu és o meu Pai nos céus. Father, thank you that this situation I'm praying for Pai, agradeço que essa situação que eu estou a is orar already settled in heaven. I know it. já foi resolvida I know nos there's céus. an answer. Eu sei que existe uma I know there's resposta. a solution already. Eu sei que existe uma solução. Because when Daniel discovered this, Porque quando Daniel descobriu, the Bible says he set his mind and heart and he humbled himself and he began to seek God. então a Bíblia He said, diz que Father, ele you estabeleceu said o in your coração word, dele, ele humilhou-se, começou a buscar a Deus. I've Diz que discovered Deus, in your word, eu I've descobri na discovered sua what's palavra. your will for me in the Eu heavens. descobri a sua vontade para a minha vida. So that's why he then says, let your will be done É por isso que depois diz que seja feita a sua vontade here on earth aqui na terra, as it is in heaven. assim como nos céus. You know, so you can spend time in saying, Father, what is the Então, heavens podes declare? The passar heavens declare your tempo dizendo o glory. que os The céus heavens are declaram full a sua of your glória. wonders. Os céus estão cheios das suas maravilhas. They are full of your, they speak of your Então, greatness. elas falam da sua grandeza. Then you can then say, Father, show me what is in the heavens for Então me. depois podes dizer, Pai, mostra-me o que está nos céus. And as he shows you some promises, E assim que ele mostra you algumas begin to declare them and promessas, say, Father, thank you. começa a Let declarar, your will dizer, be done on Pai, earth as it is in heaven. agradeço que a sua vontade seja feita nos céus, assim como Your na terra. promise healing, God. O Senhor promete a cura. So I'm praying for healing right E now. eu oro pela cura. Let your will be done here on Que earth as it is seja in heaven. feita a sua vontade aqui na terra It's como nos forever céus. established in the heavens. Que já está So estabelecido let nos it also céus. be manifest here on earth. Para que manifeste-se aqui na terra. So you can actually go through this prayer Então podes ir por esta oração. and see maybe at our Father 5 minutes. Então podes levar 5 minutos. In Pai heaven, Nosso, 5 minutes. Nos céus, 5 minutos. Hallowed be your name, 5 Santificado minutes. seja o seu nome, 5 minutos. Saying, Father, let your name be glorified. Dizer seu nome This is seja for the glorificado. honor of your name. Esta é para a honra do seu nome. It is to do with your name. Let Então, not tem your a name ver be com a sua- put com to o seu shame nome, que o seu nome não seja because of the envergonhado situation. por causa da situação. But glorify yourself. Mas Glorify your name. glorifica que o seu nome seja glorificado. So 5 minutes. Então 5 minutos. Father, let your will be, let your kingdom come. Então dizer, Pai, venha o teu reino. Let your will be done here on earth as it is Então, in heaven. seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. And as he shows you promises, É assim que ele mostra You as begin suas to declare promessas. Começas a declarar. 10 minutes. 10 minutos. Father, give us today our daily bread, Então, Pai, dê-nos o pão de cada dia. which means meeting the needs that you have for that day. Então significa satisfazer as Answering necessidades daquele you dia. that day. E respondendo a ti esse dia. The questions for that day to be As answered. questões The daquele need dia. for para that day aqueles- to be as provided necessidades for. daquele dia sendo receber a provisão do Another dia. 5 minutes. Os outros 5 minutos. Father, if there's any unforgiveness in me Então, Pai, se existe alguma falta de perdão that's em standing mim, in the way of this prayer being que answered, of me permanece receiving no the things that I'm caminho de praying eu for, receber aquilo que estou a orar. another 5 minutes. Outros 5 minutos. Lead me not into temptation, Então, não me guia para a tentação. another 5 minutes. Outros 5 minutos. Deliver me from evil. Liberta-me For do mal. yours is the kingdom, Porque teu é o reino. yours is the power,
O teu poder and yours is the glory. e o teu a glória. Be glorified, tua é a O God. glória. You are powerful to do O this, Senhor Father. é poderoso Nothing a is fazer. impossible for you. Nada é impossível para o Senhor. So before you know it, Então, antes de saberes, you're praying for yourself, estás a orar por ti, you're praying for your spouse, estás a orar para a sua you're esposa, praying for your family, your estás a orar children, para os seus filhos, you're praying maybe for família. a work thing, talvez estás a orar para a questão you're de praying for the trabalho, church, estás a orar pela igreja, maybe you're praying even into the nation. então estás a orar pela nação. Before you know it, as you're following this structure, Então, antes de saber, depois And de seguir declaring and essa, honoring essa God. estrutura, declarar e orar a Deus, concerning those situations, those concerne people that essa you're praying situação for, e essas coisas estás a orar, and declaring these same patterns upon them, e declarar esses padrões, esse guião, né? before you know it, Antes de saberes, you've already prayed an hour. já oraste por uma hora. Amen. Amém, Hallelujah. amém. Amen. So you might be here today, Então, pode estar aqui hoje, and you might say to me, well, I've never given my life to Jesus. então pode dizer que eu nunca dei a minha vida a Jesus, So I have difficulty to Então, pray because I don't think I have a relationship with I've never given my life to eu Jesus. tenho dificuldades em orar porque eu ainda não dei a minha vida a Jesus. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, to them that received him, para aqueles que o receberam, to them that believed on him, para aqueles que acreditaram nele, he gave them the right ele deu o direito and the power e o poder to be called the child of de God. ser chamados filhos de Deus. So you must receive him. Então tu deves recebê-lo, You must believe on tu him. deves acreditar. What must you believe? Então o que tu deves acreditar? You must believe that Jesus Christ died for you. Tu deves acreditar que Jesus Cristo morreu por Not ti. that he died for the world, Não porque ele No, tenha no, no. morrido para o mundo, That he died não. for you. Mas que ele morreu por ti, so that your sins para que os seus pecados may be forgiven. sejam perdoados. That he rose from the dead E que ele ressuscitou dos mortos, so that you can live a new life. para que possas ter uma nova vida. And the Bible says if you believe that in your heart, E a Bíblia diz, se tu acreditares isso no seu coração, you are justified. tu és justificado. And if you confess it with your mouth, E se fores a confessar com sua boca, then you are saved. então tu serás salvo. So maybe you've never done that. Então talvez nunca tenhas feito You isso. never confessed with your mouth. You've never Nunca made that prayer to say, confessaste Jesus, com a sua made that boca, prayer to nunca say, fizeste Jesus, essa come into my oração, life. onde diz Jesus, vem à minha You've never vida. done that. Tu nunca fizeste isto. But this is an incredible opportunity for you to do Mas so. esta é uma oportunidade incrível para tu fazer Then isso. he becomes your father. Então, depois ele torna-se seu You pai become his child. e tu tornas-te filho dele It opens access to him. e concede acesso a ele. You can begin to have a life of prayer with him, Então comece a ter um estilo de vida de oração com ele bringing heavens here on earth e trazer os céus aqui na in your terra, life and in your situation. na sua vida e na sua situação. Hallelujah, Jesus in my right.